Olá, bem-vindo. Obrigado aí pela tua atenção, pela tua companhia junto ao tutorial. No de hoje eu quero mostrar a vocês como é que a gente pode utilizar um recurso simples, que é o efeito de simulação física denominado Clout, que simula tecido, para fazer de um objeto cúbico uma almofada. Talvez muitos já saibam, outros não, mas veremos também como é que a gente pode utilizar esse efeito em um objeto para produzir outros e fazer aqui algumas almofadas junto à nossa área de trabalho. Então vamos começar aqui o nosso experimento. Eu vou utilizar o objeto cúbico, que é o objeto inicializável junto ao Blender, para poder começar o nosso experimento. Com ele, eu vou entrar no modo chamado Edit Mode. Podemos usar a tecla Tab, ou então vir aqui em cima, selecionarmos a opção Edit Mode. Aqui no modo de edição, nós vamos afinar esse cubo e transformá-lo num objeto em forma de uma chapa. Eu vou usar aqui o SZ, vou empurrar o mouse na direção do centro do objeto para que ele consiga afinar e se transforme nessa placa aqui bem fina. Com isso realizado, nós temos aqui o nosso cubo se transformando nesse objeto, que agora é um objeto em forma de uma chapa, ou um objeto poligonal aqui bem simples. Vamos mudar aqui o nome do nosso objeto cúbico, vindo na Outliner, e em vez de cubo nós vamos utilizar aqui a almofada. Vamos dar o Enter. Com o objeto já denominado aqui, conforme o nosso gosto, nós vamos voltar a nossa visão para esse objeto pela parte superior. Vamos subdividir a malha para poder fazer o efeito, tendo em vista que é necessário a gente tornar essa malha um pouco mais complexa para ter um efeito bem legal. Então eu vou encostar o cursor no objeto, vou usar o atalho Ctrl mais R, onde eu abro o Loop Cut, e se eu encostar o cursor na linha superior, você vai ver que vai surgir uma linha na vertical amarela, que é o Loop Cut. Como eu já dei o Ctrl R, eu vou digitar agora o número 40. Veja que eu consigo criar 40 linhas na vertical e vou clicar com o botão esquerdo aqui para fixar essas linhas. E clicar com o botão direito para sair. Veja que as linhas já foram criadas de forma vertical aí na malha do objeto. Para tornarmos mais complexo ainda, nós vamos aproveitar, digitar novamente o Ctrl mais R e vamos encostar o cursor aqui pelas laterais. Veja que surge agora uma linha na horizontal. Vamos utilizar os mesmos valores que nós utilizamos na vertical. Vamos usar 40 e vamos dar o Enter. Pronto. Para fixar, botão esquerdo, depois o botão direito. E aqui, pessoal, se nós movimentarmos o gizmo, vocês vão ver que eu criei aqui uma chapa onde eu tenho subdivisões que vão me permitir aqui trabalhar de uma forma mais complexa. Porém, eu vou aproximar aqui o gizmo para que vocês possam ver o objeto. Vocês vão ver que a lateral desse objeto aqui ficou sem cortes. Nós vamos só dar um zoom aqui para que a gente possa ver bem essa lateral. E com o cursor sobre essa lateral, eu vou usar o Ctrl R novamente e encostar aqui bem nas laterais, para ele formar a linha do Loop Cut. Vamos usar o valor 2 e vamos dar o Enter para fixar. E clicar o botão direito para sair. Temos agora os cortes necessários para o efeito que precisamos. Observem aqui que eu já tenho um objeto plano que eu achatei, renomeei com o nome de almofada e fiz as subdivisões necessárias para o efeito que eu preciso. Então eu vou voltar para o Object Mode. Já tenho aqui o objeto. Se vocês estenderem aqui a janela que fica na parte inferior, que é a Timeline, vou usar o Scroll aqui para diminuir as linhas. Dando play, não vai acontecer nada porque esse objeto não tem nenhuma animação aplicada nele. Mas eu posso criar aqui uma animação a partir de um efeito de simulação física chamado Clout, que é o efeito de tecido. Então, com ele selecionado, eu vou vir no editor de propriedades e clicar no ícone que representa o efeito físico, que é justamente esse aqui. Clicando nele, eu tenho os efeitos possíveis e eu vou selecionar o efeito que vamos precisar aí para fazer as nossas almofadas. Trata-se do efeito Clout. Clicamos nele. Aqui embaixo vão surgir algumas configurações. Eu vou rolar aqui as configurações até em cima. E eu tenho aqui em Clout a opção de clicar nesse cantinho aqui da direita, com o botão esquerdo, que é o Clout Presets, ou a configuração de tecido. Eu tenho aqui já algumas configurações pré-configuradas pelo programa. Entre elas eu tenho o Cotton, que é o algodão, o Denim, o Leather, que é o couro, e o Rubber, que é a borracha. Eu vou utilizar o Silk, que é o tecido industrial. Então, clicando aqui, já tenho a configuração
toda especificada para esse tipo de efeito clutch. Eu vou agora correr as configurações e vou procurar uma guia chamada Field Weights. Clicando nessa setinha, vocês vão ver que eu tenho as configurações que representam as forças físicas que interagem aí no efeito. Entre elas nós temos a opção chamada Gravity, que é a gravidade aplicada aí na simulação de tecido. O valor aqui é um valor 1, então se eu der o play, o objeto vai cair, porque ele tem uma gravidade aqui que foi fornecida nessa opção. Então eu vou diminuí-la de 1 para 0. Vou encostar o cursor e deslizar aqui para a esquerda até o valor ficar em 0. Se eu der o play, o objeto não vai acontecer nada. Bem, com isso produzido, eu vou precisar agora, pessoal, vir aqui, selecionar justamente a nossa área principal. Veja que o cursor está bem no centro do objeto. A partir de agora, nós vamos utilizar um efeito de campo de força para poder produzir a almofada que nós precisamos. Então eu vou usar o Shift A e vou adicionar um objeto do tipo Force Field, que é o campo de força. Vou escolher essa opção chamada Force. Surge esse objeto que vocês estão vendo aqui de forma circular com a cruz no centro, que é justamente o objeto Force. Para eu poder fazer o efeito da simulação, para transformar esse objeto na almofada, eu vou aumentar esse strength para um valor em torno de 160. E vou dar um Enter, pessoal. Olha, está aqui. O objeto vai começar a inchar até se transformar nessa almofada que aí está aparecendo. Vamos deixar ele chegar até esse ponto que aí está. E aqui nesse ponto onde ele chegou, eu vou voltar para o editor de propriedades e vou clicar no ícone selecionando o objeto que se transformou na almofada, que é o ícone de modificadores. Veja que aqui eu tenho, vou puxar um pouquinho mais para cá, a simulação do clutch que foi aplicada aí através da simulação física. Então ele é um modificador. Eu tenho duas formas. Eu posso selecionar a agulha aqui, ó, entre o processo de animação que ele ocasionou aqui no centro, até o ponto onde eu parei. E aqui eu posso dar um apply simplesmente para que o objeto ele fique somente nessa forma que vocês estão vendo aí. E aí eu não tenho como mexê-lo mais para modificar as suas aparências. Mas eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Vocês já vão entender. Eu prefiro utilizar essa opção chamada Apply Shape Keys, porque é a partir das chaves de forma que eu vou utilizar cópias desse objeto para fazer outras almofadas com condições diferenciadas aí na sua aparência. Então eu vou dar o Apply Shape Key, ele volta para a posição original, já deixou de existir aqui o efeito, e agora eu vou vir aqui na Outline e eu vou apagar esse objeto aqui que é o campo de força, pois ele não vai ter mais nenhuma influência aqui no que eu vou precisar. Então selecionando ele tanto aqui na área como aqui na Outline, eu clico a tecla X e vou dar o Delete para apagar. Agora nós temos um objeto que se transformou na chapa, mas não é uma almofada. Como é que eu posso criar várias almofadas a partir desse objeto? Como eu criei o Apply com o Shape Key, se vocês clicarem com o objeto selecionado nessa opção aqui que representa o objeto de malha, vocês vão ver que existe aqui ó, em Shape Keys a chave que foi criada, denominada Clot. Se eu selecionar o Clot aqui, eu posso vir nessa configuração chamada Value, que é o valor, encostar o cursor, aumentar esse valor e vocês vão ver que eu crio uma forma para essa almofada a partir daquela Shape Keys que eu apliquei. E aqui agora, pessoal, eu posso simplesmente dar um Shift D nesse objeto, trazer a cópia para cá, e agora eu posso alterar o valor de Value para fazer uma almofada mais fina ou mais grossa. Posso novamente dar outro Shift D, trazer para cá, alterar a chave de valores, crio uma outra almofada com outra condição, posso rotacionar e posicionar essas almofadas em diversos pontos aqui na área para criar uma forma de visualização diferenciada entre as almofadas. Se eu quiser uma mais fina ainda, eu posso dar um Shift D para criar uma cópia e aqui alterar a chave de valores para fazer uma almofada mais fina aqui entre as que eu tive como uso aqui no processo. Cabe agora eu aplicar cores diferenciadas a cada almofada dessa,
fazer o registro, seja por uma imagem ou seja por uma animação de vídeo, como essa que vocês viram aí na introdução, e usar a criatividade de vocês para criar uma diversidade de formas de almofadas que vocês possam aplicar no projeto de vocês.